Olá, continuamos ligados pela história, certos de que muita coisa une esses municípios do interior do estado de São Paulo. Além da geografia, a aproximação se dá pela economia, costumes e personagens. Hoje nossa visita será ao município de Dumont, onde pai e filho, Henrique e Alberto, protagonizaram histórias muito diferentes, mas ambas impactantes. Hoje nós tomamos sentido contrário ao das duas cidades anteriormente visitadas, Brodowski e Jardinópolis. Para chegar em Dumont, a gente deixa Ribeirão Preto muito rapidamente para trás. Inclusive, tem que prestar atenção. Se a gente perder esse trevo, tem que fazer o retorno. A história de Dumont tem tudo a ver com a história do pai da aviação, Santos Dumont. Mas antes dele, com o pai dele, Henrique Dumont, que foi o primeiro rei do café dessa região do Brasil. Onde é a cidade de Dumont, no passado, era uma enorme fazenda de café do rei do café, Henrique Dumont. O prédio da prefeitura, inclusive, era a casa-sede da fazenda. E é por onde a gente vai começar o nosso passeio hoje. Vamos entrar? De verdade, confesso, até dá uma emoção de entrar nesse espaço e imaginar como tudo aqui fluía, acontecia, a rotina da casa. Mas os detalhes mesmo, quem vai contar pra gente é o Vandercy, que vai nos acompanhar nesse tour hoje por Dumont. Vandercy, esse prédio preserva toda a história arquitetônica dele desde o começo, quando era a sede da fazenda? Nós temos muitas coisas preservadas aqui, né? A estrutura da casa é original, as portas são originais, o assoalho é original. E assim, ela traz toda essa áurea, né, das épocas das plantações de café, com portas que são muito grandes, tanto para a entrada da ventilação quanto para a entrada da iluminação. Henrique Dumont, na verdade, nasceu no Brasil. Quem veio da França foi o pai dele e naquele momento histórico do mundo veio atrás de pedras preciosas. Exatamente. O Henrique Dumont, ele descende de uma família francesa. A família manipulava pedras preciosas já na Europa e eles ouvem falar das terras férteis de pedras, né, em Minas Gerais. Então eles vêm para cá, o Henrique nasce em Diamantina e o pai morre de uma forma muito precoce. E a mãe tinha muitos filhos, a Eufrásia e a Honoré Dumont, e aí ela resolve então deixar os cuidados do filho com um padrinho. Então ele volta para Paris e ele estuda engenharia na Faculdade Central Francesa. Ao se formar, ele volta para o Brasil e começa a trabalhar no prolongamento da estrada férrea brasileira, isso ainda nos resquícios do Império do Brasil. A formação de engenheiro do Henrique Dumont ajudou bastante no modelo de administração que ele fez das suas fazendas. Num determinado momento da história, a fazenda dele foi reconhecida como uma das mais modernas do Brasil. Você leva a gente para conhecer o prédio? Claro que sim, vai ser um prazer. Esse quadro é importante. É uma peça muito importante do nosso acervo. É um quadro pintado por George Van Bach em 1943, que retrata um dos momentos mais importantes da vida do Santos Dumont. Porque muitas vezes as pessoas acham que o Alberto acordou e falou, não, hoje eu vou inventar o 14 bis. Mas não, ele criou a dirigibilidade. Esses quadros também fazem parte do nosso acervo e tem algumas curiosidades nesses quadros, principalmente este primeiro, onde o Santos Dumont está sorrindo. A gente está acostumado sempre a ver a imagem dele com o chapéu, com o bigode, e essa é uma das imagens mais extrovertidas que a gente tem, inclusive é uma exclusividade nossa daqui de Dumont. E temos as várias fases da vida do Santos Dumont, desde ele mais jovem até ele um pouco mais maduro, né, mostrando essa transição, tanto das roupas caricatas, que era uma marca registrada dele, como do bigode, do cabelinho penteado, dividido ao meio. Vamos mostrar aqui, ó, a assinatura do Santos Dumont.
porque tem história nessa assinatura. Alguns escritores, alguns biógrafos do Santos Dumont dizem que ele viveu numa época em que a família majoritariamente era patriarcal. Então acreditava-se que o homem sempre era o retentor da riqueza, do poder e do dinheiro para sustentar a família. Quando, na verdade, o poder econômico do rei do café, que foi o Henrique Dumont, veio através do sogro, que era de sobrenome Santos, como eu disse, era de uma família tradicional portuguesa. E o Santos Dumont, ele igualava o pai e a mãe na assinatura, então ele igualava o sobrenome Santos com o sobrenome Dumont. Para que vocês possam conhecer o cômodo, que era o quarto de Santos Dumont, a gente meio que invadiu uma reunião do prefeito com o vereador, porque aqui hoje é o gabinete do executivo. O lugar onde, com certeza, o menino Santos Dumont, quando olhava por essa janela, do outro lado tinha uma estação de trem. Antes de deixar o prédio, claro, a gente precisa contar a história dessa varanda, que era um lugar importante na casa para o Santos Dumont. Sem dúvida. Além da varanda ser um ponto de encontro da família, é aqui que ele faz as suas primeiras observações dos pássaros. Então, aqui acontecia a inventabilidade, a imaginação do Santos Dumont desaflorava aqui nessa varanda. Do lado de lá, a gente tinha a estação do trem. E à frente da casa, quando Santos Dumont estava aqui, nesse espaço, nessa varanda, quando ele olhava para lá, o que ele via? 5 milhões de pés de cafés produtivos. Ele via uma imensidão de plantação de café. O silêncio nas ruas da cidade chama a atenção daqueles acostumados com o barulho dos grandes centros urbanos. Todas as pessoas parecem se conhecer e tudo, ainda que longe, é muito perto. Do lado de fora da prefeitura, na praça que contorna o Paço Municipal, o encontro entre a ferrovia, que gerou muita riqueza no passado, e a aviação, nesse caso, símbolo da guerra, que tanto entristeceu o criador do 14 bis. A relação de importância entre a produção do café e a comercialização tinha tudo a ver com o escoamento do produto. E nesse caso, o destaque era para os trilhos do trem. Na fazenda de Henrique Dumont tinha uma longa extensão férrea. Pois é, o Henrique Dumont, provando que nunca deixou de ser engenheiro, construiu aqui mais de 30 quilômetros de trilhos de trem para o escoamento exclusivo do café dele até a Mogiana, em Ribeirão Preto. E o Henrique Dumont foi um dos pioneiros nesse quesito, porque ele tinha um ramal exclusivo que ligava a fazenda Dumont até Santos. Ele tinha uma linha que ia direto daqui da fazenda. Saía daqui, ia para Mogiana, exclusivamente saía da Mogiana e ia tudo para agilizar o processo de venda do café Dumont. Eram 3, que tinham aqui, todas Baldin, uma empresa inglesa que o Henrique trouxe para cá. Depois ela foi posteriormente vendida para a Companhia Melhoramentos do Brasil, que administrou um período da fazenda. E depois ela foi dissolvida e desmontada. E essa é original mesmo, do jeitinho que era antes. Do jeitinho que era antes. Inclusive, nós temos relatos do próprio Santos Dumont contando que aos 6, 7 anos de idade, ele, diferente dos irmãos que viam as plantações de café com o pai, ele se reunia com os engenheiros da fazenda, com os funcionários que cuidavam do engenho, da parte mecânica, e era ali que ele comandava o setor dele. Ele brinca até dizendo que ele não andava a cavalo, ele andava de Maria Fumaça, ele andava com as locomotivas do pai. Com menos de 20 mil habitantes, Dumont mantém a rotina de cidade pacata e revela na sua arquitetura e nos feitos dos seus ilustres moradores do passado história que mudou o mundo. Na cidade do pai da aviação, avião protagoniza. É o caso dessa aeronave instalada bem aqui na Praça Central, próximo à prefeitura. Não tem nada a ver com Santos Dumont, mas tem a ver com a aviação. Por isso que ele veio parar aqui? Exatamente, A gente usa ele como um símbolo da nossa cidade. Porque se a gente fosse levar a grosso modo, seria um dos principais motivos e razões da morte do Santos Dumont. Uma vez que esse modelo é um modelo de treino
de combate. Ele nunca foi usado de fato numa guerra, mas ele foi usado nos treinos de combate da Guerra da Coreia. E hoje a gente usa como um símbolo da aviação, né? E está aqui instalado, todo mundo vem e obrigatoriamente faz uma foto aqui. E no meio da nossa visita, tive a oportunidade de conhecer a primeira-dama do município. Fernanda, você nasceu aqui? Sim, nasci faz 50 anos, graças a Deus, e tenho a honra de falar que eu nasci nesse município que tem um histórico tão lindo. Na verdade, a primeira história do município, ele era distrito, né? Em 1948 era distrito, e em 64 ele passou a ser município, ele se emancipou. Então, quando você nasce, já era o município de Dumont. Isso, eu não passei por essa história, mas conheço-a bem. Nós éramos distrito de Ribeirão Preto, né? Depois nós nos tornamos o município de Dumont. Difícil de mencionar nos dias de hoje o tamanho da fazenda Dumont. Com 165 mil alqueires de terra, 5 milhões de pés de café, era preciso administrar tudo de muito perto. Por isso, Henrique Dumont mantinha 2 subsedes distantes uma da outra 6 quilômetros e tinha ainda muitas colônias espalhadas pela fazenda, deixando o trabalhador perto da sua área de plantio. Nas fazendas antigas, era muito comum as pessoas morarem nas colônias, casas especialmente construídas para poder abrigar, pelo menos, aqueles trabalhadores mais próximos, mais cotidianos. No caso de Dumont, tem um conjunto arquitetônico remanescente ainda da fazenda de Henrique Dumont. Exatamente, né? E aqui ela funcionava, além de ser uma casa de alguns funcionários, funcionava toda a parte administrativa da fazenda. Curioso que a gente ainda hoje usa como geolocalização os pontos dessas casas, né? A colônia alta que ficava na parte alta da fazenda, a gente ainda se refere como alta, a que ficava na parte baixa, colônia baixa, então a gente ainda usa como geolocalização, né? E o interessante desse conjunto em especial, que além dela estar extremamente preservada para a época, ela também passava o trilho de trem, aqui era uma estação de trem. Você consegue precisar quantas pessoas trabalhavam na fazenda? Olha, eram cerca de 2.500 a 3.000 pessoas, né? Isso contando todos os familiares, né? E normalmente eram famílias bem numerosas. Essa casa, que é histórica, era uma das subsedes das fazendas de Henrique Dumont. Aqui nós vamos conhecer a Dona Marli. Vamos lá. Sua família é de Dumont? De Dumont. E meus avós vieram da Itália, né? A minha nona, né, que chegou aqui com 18 anos, né? Ela sempre contava que ela chegou aqui com 18 anos. E veio, acho que na Fazenda Albertina. Depois aí ela veio morar aqui em Dumont, ali na colônia Oficina, ali embaixo. Depois disso, quando Henrique Dumont vendeu a fazenda, depois quando a companhia inglesa comprou a fazenda, e aí aqui era uma granja de perus. E o amendoim começa nessa história como? Amendoim Bem para frente. Bem para frente. Porque antes do amendoim tem o algodão. Que tanto é que aqui era uma algodoeira, e os Lorenzátios do Negar, que tinha algodoeira, né? Depois aí começou a cana, introduziu a cana, e depois na entre safra da cana é que se plantou amendoim. Ainda hoje é assim? Ainda hoje é assim. Hoje o forte da economia aqui é o amendoim. Não tá assim, também na produção que os lavradores daqui é que plantam o amendoim. E depois aí é feito os doces de amendoim, que onde tem as fábricas de amendoim, tem várias fábricas de amendoim aqui. A fabricação dos doces derivados dessa leguminosa rica em ferro é uma tradição em Dumont. Tanto que o distrito industrial do município, quando visto de cima, exibe as grandes empresas que trabalham com o amendoim em suas várias fases de preparo, da limpeza, passando pela exportação, até a fabricação dos doces. O amendoim é vedete na economia do município de Dumont.
hoje e já era antes também com a produção dos doces na cidade. Já estão famosos e acaba garantindo a circulação do produto e a empregabilidade também. Luiz Fernando, como que é essa relação do município com a produção de amendoim? Não é de agora? O plantio no município em si é pequeno, mas se você pegar toda a região ao em volta da cidade aqui, como Sertãozinho, Jabuticabal, Pradópolis, o plantio é muito estendido aqui. É conhecido como polo de amendoim, a parte ali da região de Jabuticabal. E como que o mercado funciona em termos de sazonalidade, se tudo que plantar dá certo, como é que é isso? A sazonalidade ela é encontrada, assim, é mais evidente na parte de doce, onde a gente encontra um maior volume de vendas no período junino, né, nas festas juninas. E tem a parte também da questão da incerteza devido ao clima ambiental. A gente não sabe se vai chover, então tem toda uma expectativa de recebimento que às vezes ela não é atendida, a gente pode receber um volume bem menor. Você consegue falar para o pessoal quanto de amendoim a gente tem armazenado aqui nesse barracão? Aqui nesse barracão a gente tem armazenado em cerca de 300 mil sacas de 25 quilos, mais ou menos. Além do doce, qual é a boa destinação para o amendoim? O amendoim ele é um produto que tem uma gama de comercialização muito grande. O amendoim com pele normalmente é destinado ao mercado interno. Nós temos os descartes, os reprocessos, resíduos, a gente envia para a produção de óleo, né? Então essa é a grande comercialização. Não se perde absolutamente nada, né, do amendoim, ele tem um aproveitamento muito grande, inclusive a casca ela é enviada para destinos como camas de frango, na área avícola, também para produção de energia em indústrias em usinas, né, para caldeira e etc. Então essa é a comercialização desse produto. E aí quando ele vai para o mercado interno, normalmente é para produção de doces e outros produtos aí alimentícios. E qual é o interesse de outros países pelo amendoim brasileiro? Ele é bem alto. O amendoim brasileiro, ele praticamente na sua maioria, ele é todo exportado. É mínimo um número que vem ficando no mercado interno, apesar do crescimento, né, que a gente vê um crescimento no mercado interno também. Então, assim, a grande parte do produto realmente é exportado, seja ele para a União Europeia, Rússia, outros destinos. Na zona rural, por onde se chega somente pela estrada de terra, fica um açougue que guarda uma das referências do município, a famosa linguiça de Dumont. Em 2017, durante a 17ª Feira do Livro de Ribeirão Preto, eu tive a oportunidade de recepcionar a escritora, a membro da Academia Brasileira de Letras, Nélida Pinhon, durante todo o dia. E num determinado momento do dia, ela virou para mim e disse assim: ouço muito falar sobre a linguiça de Dumont. Será que eu consigo um pouco dessa linguiça? É claro que a gente se desdobrou e ela levou para casa um pouco dessa linguiça que é tradicionalmente produzida no município de Dumont, e é por isso que a gente vai contar essa história para você nessa conversa super gostosa com a Dona Helena. Dona Helena, há quanto tempo a senhora trabalha com essa produção de linguiça aqui em Dumont? Olha, a linguiça começou assim para casa. Nós éramos uma família muito grande, vários irmãos. Então matava-se o porco, então a gente já fazia linguiça. E começamos assim, a gente era para a família. Mas aí vinha uma pessoa, vinha outra, começou a comprar. Me vende 1 quilo, linguiça caseira, o outro vende 1 quilo, nós começamos a vender. Aí denunciaram que nós tínhamos um açougue clandestino. Eles vieram aqui, a fiscalização veio, nós explicamos, mas aí meu marido falou, bom, vamos regularizar tudo e vender mesmo, já que o povo está gostando. Está gostando, vamos fazer uma coisa. E aí começamos a linguiça, a produzir a linguiça. Começou já bem mais de 40 anos que a gente começou a comercialização da linguiça. Eles começaram com as linguiças tradicionais mesmo, sim, né? Que a gente fazia, linguiça apimentada, linguiça normal, a grossa, a fina. Depois a minha nora é uma pessoa assim, muito criativa, então ela começou a fazer, diversificar a linguiça. Então foi fazendo linguiça de rúcula, linguiça árabe, linguiça mediterrânea. Qual é o segredo da boa qualidade de uma linguiça? A primeira coisa é o amor.
Amor àquilo que você está fazendo. Então, é a qualidade do produto, a qualidade da água que você pôs, de tudo tem que ter qualidade na coisa. Bem feito e com amor. Essa era a segunda subsede da Fazenda Dumont. A arquitetura da casa era a mesma. Assim como a outra, está localizada bem no alto, distante o suficiente para enxergar de muito longe. Nos dias de hoje, o que chama a atenção é esse pé de pau-d'alho. Alto, imponente, ele parece soberano em relação à plantação rasteira dos canaviais. A cana-de-açúcar protagoniza e toma conta dos espaços plantados no município. Só não se trata de uma monocultura porque divide com o amendoim. Essa casa que a gente vê ao fundo é a terceira casa-sede da fazenda que não era mais de Henrique Dumont. Exatamente. Depois que o Henrique sofreu um acidente aqui, ele resolve vender a fazenda dele. Ele inicialmente vende para uma companhia chamada Melhoramentos do Brasil. Essa companhia administra durante pouco tempo, cerca de 6 meses, a propriedade, que então vende para um grupo de investidores ingleses. E esse grupo de investidor vê uma manobra comercial, porque o nome Dumont era um nome muito forte no café, e então eles registram a marca Dumont Coffee Company, que produz café até 1929. Depois, com a queda da Bolsa de Valores, fica inviável o plantio de café. Eu costumo dizer que uma das primeiras reformas agrárias feitas no Brasil de forma correta foi feita aqui. E como não havia como pagar os funcionários, como tamanho foi o rombo da queda da Bolsa de Valores, os donos da companhia lotearam a fazenda e pagaram seus colonos em lotes. E alguns deles, com suas economias, acabaram comprando outros lotes. E aí Dumont então passou a ser povoado, depois distrito, e só então depois, em 1963, 64, passa a ser município. Antes de acabar, é claro, precisamos visitar o Centro Cultural de Dumont, que abriga o Museu Histórico Santos Dumont. Aparentemente simples, o lugar explode em conteúdo. Uma única foto consegue expressar a humanidade do grande brasileiro. Nossa visita vai ser guiada e super especial. Seja muito bem-vindo. Normalmente eu sempre gosto de receber os nossos visitantes guiando eles pela história do Santos Dumont e pelo nosso acervo. Inicialmente eu começo mostrando para eles a história da dirigibilidade. Como eu disse para vocês anteriormente, o Santos Dumont não só inventou um objeto mais pesado que o ar, mas ele fez experimentos com balões esféricos, dirigíveis, até mesmo um hidroavião. O primeiro projeto de um hidroavião foi do Santos Dumont, e até ele chegar no objeto mais pesado que o ar, que foi o 14 bis, e depois disso o Demoiselle, que foi o primeiro avião a ser fabricado em grande escala. Ele dá nome apenas a 2 dos seus balões, o Santos Dumont Brasil e o Santos Dumont Leamet, e depois todos os outros inventos e dirigíveis ele enumerou. Uma curiosidade é que embora... Deixa eu só guiar aqui a imagem, esse aqui é o 4, e seguimos por aqui. Isso, 4, 5, 6, 7... 8, embora ele tenha enumerado todos os seus projetos, alguns números ele projetava, mas ele não construía, porque ele era muito supersticioso. Inclusive, na casa dele, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, ele projetou uma escada que hoje é a coqueluche dos arquitetos, que obriga você a entrar e a sair do lugar com o pé direito. Então, por exemplo, o número 8, que foi um dirigível que ele projetou, mas ele não construiu, e caso tenha construído, ele não colocou ele em prática porque ele acreditava que era um número que dava azar. O número 13 também foi um balão que ele projetou e não teve um uso muito grande. Tudo isso mostrando essa característica do Santos Dumont. E aqui a gente pode ver que tem vários números 14, daí o nome 14 bis. Ele inicialmente começa com um projeto de um dirigível, modifica o 14, depois ele tenta já acoplar ao protótipo do 14 bis e finalmente o 14 bis
do dia 12 de novembro de 1906, e o Santos Dumont 14 bis, de 23 de outubro de 1906. Depois de ver o 14 bis desenhadinho aqui, com toda essa explicação, esse indicativo, quem visitar o museu, né, pode ver o 14 bis na sua réplica, né, construída exatamente para ilustrar como era a formatação, como era o modelo do avião criado por Santos Dumont. Aí quando a gente chega aqui... Bom, quando as pessoas aqui vêm visitar, eu mostro como a Fazenda Dumont foi adquirida pelo Henrique Dumont, sendo uma área extremamente produtiva, porém de mata fechada. E durante 12 anos ininterruptos ele transformou toda essa região em grandes arados de café. Né? Aqui nós podemos ver a Maria Fumaça, onde o próprio Santos Dumont brinca e diz que dirigia esses locomóveis. Aqui embaixo nós temos uma foto que mostra a quantidade de funcionários que já tinha a Fazenda Dumont, né? Ao fundo a gente consegue ver os arados de café, as casas dos colonos aqui à nossa direita também. Esse móvel é super especial, né? Ele é sem dúvida a coqueluche do nosso acervo, né? Era uma peça que era do quarto do Santos Dumont. E imaginar o Santos Dumont aqui sentado, lendo Júlio Verne, fazendo as suas pipas, escrevendo os seus diários, um hábito que ele teve durante muito tempo, é muito significativo para a gente, né? Nós temos também 2 autobiografias dos livros do Santos Dumont, e é muito bacana que nesse primeiro livro que ele escreve, o Danzé, é onde ele descreve muito a vida dele na Fazenda Dumont, inclusive brincadeiras que ele fazia. Aqui a gente tem uma foto muito especial, que é a foto da família Dumont reunida na frente da casa onde nós visitamos e conversamos. Esse senhor sentado é o Henrique Dumont, e ele está numa cadeira de rodas porque aqui ele havia sofrido um acidente de charrete. O Santos Dumont não se encontra nessa foto justamente pelo fato de que nesse período ele estudava num colégio, em sistema de internato, em Campinas, chamado Culto à Ciência, e ele se dividia entre Campinas e Ribeirão Preto, que ele vinha para cá, para essa fazenda. Aqui ao lado nós temos 2 cartas do Santos Dumont. Essa primeira carta é uma carta de relato do cotidiano dele, que ele escreve para a irmã Virgínia, que era a irmã mais próxima dele, e essa daqui é, sem dúvida, uma carta memorável. Nós estamos vivendo não só no cenário do nosso mundo, mas do nosso país, enfim, dias muito pesados. As pessoas se encontram divididas em seus pensamentos, em suas atitudes e suas ações. E, de igual maneira, em 1932, nós encontrávamos um cenário do Brasil muito complicado. Nós estávamos passando por uma revolução, onde, mais uma vez, o avião era um objeto usado como uma arma, e o Santos Dumont, como mineiro de nascença e paulista de coração, não via sentido nessa luta por território, uma vez que o Estado compõe a Federação, e a Federação é um país só. Nessa última carta, ele solicita aos patrícios que cessem com a Revolução. E ele termina emocionalmente dizendo: "Viva o Brasil unido". Mais uma vez o Santos Dumont mostrando o quanto ele era à frente do tempo dele, pois essa carta faz total sentido para os dias atuais. Ainda no Museu Histórico Santos Dumont, há muito por ser dito sobre esse homem que amava voar. Bom, essas estátuas eu sempre falo para as pessoas que aqui vêm. Primeiro eu começo por essa e sempre pergunto o que elas acham que é, sem antes ler o descritivo da peça. Tá, vamos fazer o teste. Vamos lá. Vou dizer para você o que eu acho que ela é. Olhando, sem ler a descrição. Que sem ler a descrição e sabendo que eu estou em Santos Dumont, eu penso logo: o homem voa. Tá atrelado a isso, mas na verdade essa estátua é o Ícaro da mitologia grega. E para quem não sabe, Ícaro era filho de Dédalo. E Dédalo era um grande inventor. O sonho dele era voar. Então, para isso, o pai dele fez essas asas de cera, com estrutura de madeira. Só que quanto mais ele subia, a cera aquecida derreteu. Então,
Nem um deus da mitologia grega conseguiu voar. Quem fez isso foi um brasileiro chamado Alberto Santos Dumont. E essa estátua, ela é alusiva à estátua que ele ganhou em tamanho real em Paris. Então, se vocês forem visitar Paris, na margem norte do rio Sena, vocês vão encontrar essa estátua em tamanho real, onde o próprio Santos Dumont tem um registro dessa foto, visto que quando ele ganhou o prêmio Dauch, ele resolve doar esse montante para as pessoas menos favorecidas de Paris. A Prefeitura de Paris, em mais uma forma de homenageá-lo, dá essa estátua em homenagem a ele. Fora esse monumento, nós temos outros 2 monumentos dedicados ao Santos Dumont, lá na capital francesa. Um no Trocadéro, que é o parque que tem perto da Torre Eiffel, onde tem um memorial em mármore com todos os feitos do Santos Dumont, como dirigibilista, balonista, piloto de aeroplano e biplano. Ele é, até hoje, a única pessoa redentora desses quatro prevês. Essa outra estátua, ela representa o Ícaro, sustentando o universo, que é interpretado por esse globo, com todas essas constelações. Essa é uma réplica da peça original que se encontra no Museu Aeroespacial do Rio de Janeiro. Dentro desse globo, na peça original, no Rio de Janeiro, contém o coração do Santos Dumont preservado em formol. Essa foto, ela retrata uma pessoa que foi muito especial na vida do Santos Dumont, que foi o Manuel de Deus. Ele foi o funcionário que foi escalado para cuidar da primeira educação do Alberto. Né? Uma coisa que fugia dos padrões da época, uma vez que a gente estava saindo de um período escravocrata, né? O Henrique Dumont não acreditava nessa forma de trabalho, deu seus cuidados do seu filho a um homem negro. Né? E muitas pessoas que conheceram o Manuel de Deus dizem que ele tinha uma personalidade de uma pessoa muito calma, de uma pessoa muito doce, muito gentil. Características essas que o próprio Santos Dumont acabou herdando por convivência. Essa outra pessoa aqui acima nesse quadro é o Pedro Bovo, foi um amigo do Santos Dumont, um amigo muito próximo do Santos Dumont. A família Bovo ainda reside aqui na cidade. E quando ele contorna a Torre Eiffel e consegue conquistar a dirigibilidade, o Pedro Bovo manda uma carta para o Santos Dumont que ele transcreve na primeira autobiografia dele, lembrando de uma brincadeira que eles faziam que se chamava Passarinho Voa. Então é comum que quando as pessoas aqui vêm, eu faço essa brincadeira. Então toda vez que eu perguntar o nome de um animal que voa, você vai me responder que voa, quando não, não voa. Por exemplo, pombinha voa? Pombinha voa. Borboleta voa? Borboleta voa. Cachorro voa? Cachorro não voa. Gato voa? Gato não voa. Coruja voa? Coruja voa. Homem voa? Originalmente, homem não voa. E o Santos Dumont tinha uma fama de ser um péssimo perdedor. Então, é claro que quem voa é o objeto, mas ele criou esse objeto para o homem voar. Então, quando ele contorna a Torre Eiffel e ganha esse título, esse prêmio, essa honraria, o Pedro escreve essa carta para ele, dizendo que ele tinha razão em nunca ter pago o castigo da brincadeira, porque ele estava provando para o mundo, mas especialmente para os amigos da fazenda, que o homem voava. Essa brincadeira inspirou o cineasta Edgar de Castro e o diretor André Ristum a produzirem em 2001 um curta-metragem sobre a infância de Alberto Santos Dumont. Lembro-me, entretanto, nitidamente, quando brincávamos de passarinho voa. Coruja voa! Voa! Passarinho voa! Voa! Homem voa! Voa! De novo, Alberto! Dessa vez você vai ter que pagar a prenda! Não pago não, Pedro, porque o homem voa! Não pago, o homem voa! Um tempo depois, André Ristum, com a participação dos irmãos Gulani, de São Simão, produziu outro curta-metragem sobre Alberto Santos Dumont, dessa vez com ênfase na criação do 14 bis. Contato. Alan, contato. Chapão.
Das matas originais às fazendas de café, dos vagões dos trens ao 14 bis, do amendoim à linguiça. Essas referências culturais identificam Dumont, pequena cidade do interior do estado de São Paulo. A gente fica por aqui e sábado que vem voltamos para a estrada em busca de conhecer outro município da região metropolitana de Ribeirão Preto. Até lá!